Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis 18. Eu estou com o ministério de oração de manhã, terminando um estudo em Gênesis 18. Então hoje é o meu 6º estudo sobre oração no capítulo 18 de Gênesis. E eu queria terminar, mas para os irmãos que não estiveram nas reuniões, eu vou dar uma palhinha e vou colocar você a par dos princípios que aqui aprendemos. Esse texto, irmãos, é um texto em que mostra a visitação de Deus a Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Deus sente o pecado de Sodoma e Gomorra e Deus decide descer para julgar essas duas cidades. E Deus encontra Abraão. E Abraão se torna um intercessor diante de Deus. E neste episódio da vida de Abraão, nós podemos encontrar 6 marcas na vida de um intercessor. Claro que não são só 6 marcas a vida de um intercessor. Mas aqui na vida de Abraão nós encontramos as 6 principais marcas da vida de alguém que ora a Deus intercedendo pelo outro. E o primeiro versículo que nós encontramos, a primeira maneira sobre a vida do intercessor, a primeira marca sobre a vida do intercessor encontra-se no verso 17. Pode alguém ler 17 e 18. Pode ler o 17 e o 18. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, a pergunta do Senhor feita a ele mesmo eu vou ocultar a Abraão o que eu estou pretendendo fazer? Claro que Deus não ocultou a Abraão o que pretendia fazer. Então aqui está a primeira marca na vida de um intercessor. Qual é? Exceto os que já estiveram lá de manhã. Quem já ouviu não pode. Qual é a marca? Quem não ouviu é que tem que responder. Qual é a marca do intercessor que está no verso 17 e 18? O 18 é só para completar o raciocínio do Senhor. O intercessor fica sabendo por antecipação o que Deus vai fazer. O intercessor, ele sempre estará na frente de todos os outros. Porque Deus conta ao seu coração aquilo que ele pretende fazer. Há vários textos apontam que Deus faz isso com os seus servos. Ele fala, sussurra aos ouvidos daqueles que estão próximos a Ele, que vai fazer alguma coisa. A intimidade do Senhor é para aqueles que estão perto dele, aqueles que o buscam. Então Deus conta
para o intercessor. Por isso que o intercessor, às vezes, ora pedindo alguma coisa ao Senhor, intercedendo por alguma coisa, e muitas vezes a maioria não entende. Por que está orando assim? Por que há tanto peso no coração dele? Está tudo legal. Por que está orando desse jeito? Porque ele já está antevendo por uma revelação do Senhor ao seu coração que algo está para acontecer. Todo intercessor sabe por antecipação aquilo que Deus está para fazer. Ele pode não saber o todo, mas ele sabe que Deus está para fazer algo. Então, o intercessor sempre está à frente das pessoas comuns, porque ele tem uma realidade de intimidade com Deus e Deus coloca no coração dele aquilo que ele quer fazer. Foi assim com Abraão, foi assim com muitos outros servos do Senhor, e assim tem sido durante todo o tempo com os servos do Senhor. Verso 22b. Hein? Tem 18 e 22. Pode ler todo. Vinte e dois. Primeira realidade. O intercessor, ele se põe na brecha. Deus contou para ele o que iria fazer, ele ficou sabendo do que Deus iria fazer e se põe na brecha. Ezequiel 22 diz que o Senhor Deus procurou um homem para que esse homem se pusesse na brecha e não encontrou. Ou seja, Deus procurou alguém que se colocasse diante dele para intercessão e não encontrou o intercessor. Sabe por que isso, irmãos? Oração parece que é algo que não nos atrai. Talvez por causa daquilo que o presbítero Fábio falou, que o pastor Alexandre falou. Nós temos às vezes medo de nos envolvermos com Deus. Nos envolvermos com Ele. E as coisas começarem a acontecer. E nós nos comprometermos com essas transformações. Nós temos medo de fazermos isso. Então nós oramos superficialmente. Para o almoço, na hora de dormir, aquela oração maçante, que Deus já sabe o que nós vamos falar. Ele não sabe porque ele sabe porque a gente repete aquilo todo dia. É uma reza que nós decoramos e aí a gente só faz aquilo. Então, qualquer coisa a mais vai depender de uma intimidade com Deus. E muitas vezes Deus quer fazer algo, mas não tem o homem que se coloque na brecha. Quando aparece um peso no coração, Deus conta um peso no coração, então me dispõe a orar. Orar até que aquele negócio seja colocado diante de mim como resolvido. Então, Abraão ficou sabendo, logo se pôs na presença do Senhor. Se colocou na brecha. Quando o capítulo 22 de Ezequiel termina, Deus faz acontecer o seu julgamento sobre o povo, porque não tinha um intercessor. Não tinha um intercessor. Deus precisava de um intercessor, e não tinha. Mas ainda no verso 22, o que é interessante aqui, não é só de Abraão se colocar diante da presença de Deus, mas Abraão, depois que
partiram dali os anjos para Sodoma, Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Ou seja, os intercessores continuarão na brecha, mesmo após o julgamento ter sido definido. Ou seja, é a mesma coisa quando você é chamado para orar por alguém com câncer. Os médicos todos estão dizendo assim, olha, esse tipo de câncer é evasivo, já aconteceu metástase, aqui só um milagre. Aí você é chamado para orar. Como é que você vai orar? Você vai orar pautado no prognóstico do médico, ou você vai orar pedindo a Deus, não desconsiderando, considerando, o médico está dizendo que vai morrer, vai morrer. Mas, Senhor, eu queria colocar diante do Senhor, eu creio no milagre do Senhor. A mesma coisa que Abraão fez foi isso. Eu disse para os irmãos, eu fui orar pelo cunhado do irmão Miguel. Nós fomos, eu, Júnior, a mãe deles, que é a irmã, nós fomos a Matão orar por ele. Chegamos na casa dele, tínhamos combinado de ir na casa dele. Quando chegamos, ele estava no hospital. Fomos ao hospital e orei por ele e orei para que Deus pudesse tocar a vida dele. Embora ele já esteja com prognóstico desfavorável. A oração, eu me coloco na brecha, apesar de ter esse prognóstico. Abraão faz isso. Os anjos vão a caminho de Sodoma e Gomorra para destruí-la. Mas Abraão continua na presença de Deus. Ainda continua na presença de Deus. Essa é a diferença. O intercessor, ele fica na presença de Deus até esgotar nele aquele ansejo de continuar na presença de Deus. Se tem algo que gera a vida do intercessor, é exatamente aquilo que Deus está colocando no seu coração e ele não desiste. Ele quer orar até o final. Quarto princípio, que é o verso 23 e 25. Aliás, quarta marca, né? O que diz lá o 23 e 25? É isso aí mesmo. Você leu o 23, agora o 25 de novo. Qual é a marca? O intercessor, irmãos, conhece o caráter de Deus. E quando ele vai interceder, ele não intercede de uma maneira inconsequente, de uma maneira não inteligente. Quando ele intercede abrangendo o conhecimento que ele tem de Deus. Ele usa o conhecimento que ele tem. Olha o que ele diz, o senhor não vai fazer isso, vai? Como é que o juiz de toda a terra, que carrega sobre si a marca da justiça, pode matar ímpios e justos? Não pode, não é? O senhor não pode fazer isso. Então, o intercessor conhece a Deus. Por isso que a oração do intercessor é uma oração inteligente, não é estúpida, não é tola. É uma oração inteligente.
inteligente. Há um Deus que ele sabe, que recebe, que acata, que abraça os nossos pedidos. Agora, o intercessor faz isso com inteligência. A cabeça dele está funcionando em direção a um Deus que ele sabe como é que esse Deus age pela palavra. Já foram os anjos para executar. Agora ele permanece intercedendo. Intercede com sabedoria. Conhece a maneira de Deus agir. No verso 24, 28, 29, 30, 31 e 32, mostram outra marca do intercessor. Ele não só conhece o caráter, entende o caráter de Deus, mas ele também entende a abundante graça de Deus. O que Abraão está fazendo? Ele está negociando com Deus. Ele negocia não na base dele, ele negocia com base na graça abundante de Deus. Claro que ele não sabia quantos. Então ele joga 50, depois ele joga 45, depois ele joga 40, depois ele joga 30, depois ele joga 20 e depois ele joga 10. 10 ele contou assim: meu sobrinho, a esposa, as 2 meninas, os 2 namorados e 4 colegas. Não é possível que esse bando não tenha evangelizado a 4. Né? No final só sobram 3. Né? Mas o raciocínio dele é pela misericórdia de Deus. Por isso que ele vai levando e falando com Deus e Deus vai assentindo. Pela resposta de Deus, ele sabe, não tem. Mas Senhor, não tem. E ele mesmo vai chegando à conclusão de que pode baixar menos, bem menos, muito menos, e ele vai baixando. Isso é fantástico, irmãos, no intercessor. Ele conhece o dilatar do coração de Deus. Ele compreende isso. Mas tem uma coisa, irmãos, que o intercessor tem, que às vezes nós não temos. A gente pula isso. É que o verso 33, vamos ler o 32 e o 33, porque o 32 é a parte dos 10. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, olha, com habilidade, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Qual é essa característica? O intercessor sabe quando termina a conversa. Sabe quando termina a paciência de Deus. O intercessor sabe que há um limite. Ele para de falar, vai para casa. Abraão para de falar e Deus se retira da presença dele. Não se fala mais nisso. Cumpra-se. Ele foi para casa. Então, às vezes, nós não sabemos esse limite parar. Às vezes é necessário parar, irmãos, e dizer assim: Senhor, derrama o seu furor. Pode cobrir o braço, que eu estou tirando
estou saindo da brecha. Intercessor não é aquele que vai mudar a vontade absoluta de Deus. Intercessor é aquele que vai, através da sua oração, mover a mão de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. E às vezes, Deus não quer destruir todos mesmos. E eu até fico pensando assim, que Ló e as suas 2 filhas foram salvas pela intercessão de Abraão. Porque a intenção de Deus era matar a todos, inclusive a Ló, suas filhas e a sua esposa. Até porque eram os crentinhos muito fajutos. Demonstraram isso com o passar dos anos. Demonstraram isso. Mas Deus trabalhou esta realidade. Eu acho que está aberto aí, meu irmão. Esse, Fábio. Não, na sua frente lá. Olha. É porque eles deixam só num grampo e aí ele balança mesmo. Então, irmãos, o que nós vamos aprender na intercessão é que Deus soberanamente nos dá o privilégio de participarmos daquilo que Ele quer fazer. De uma maneira ou de outra. Porque quando eu sou convocado pela palavra de Deus para orar, eu sou convocado para uma parceria com Deus. Uma parceria com Deus. Deus poderia muito bem fazer as coisas sem mim e sem você. Mas Deus dá a mim e a você o privilégio de sermos parceiros dele naquilo que ele quer fazer. Eu sei que discernir esse fazer de Deus não é fácil. Mas à medida que nós caminhamos com Deus, o próprio Deus vai testemunhando ao nosso coração daquilo que Ele quer fazer. E é muito prazeroso quando nós participamos e sabemos que fomos pessoas que tivemos um papel importantíssimo naquilo que Deus fez, ou naquilo que Deus está fazendo. Por isso que oração eu ouvi uma canção ontem que dizia assim: a minha oração é para fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas é mover as mãos de Deus para mover montanhas, para transpor vales, para converter vidas, para transformar situações. Eu não posso fazer nada disso, mas a minha oração pode mover a mão de Deus. Inclusive trazer castigo. Nós podemos orar sim, irmãos. Orar para que os que praticam injustiça sejam justiçados, os criminosos paguem pelos seus crimes, os ladrões pagam pelos seus roubos. Nós não oramos assim, mas nós podemos orar sim por isso. Somos agentes de Deus para fazer isso. Quem sabe Deus quer fazer um trabalho no nosso país e não tem feito porque nós não temos orado. Eu tenho orado para que todos do mensalão vão para a cadeia e pague bem caro pelas vidas cefadas
por eles não terem cumprido o papel deles, que eles deveriam ter cumprido. Oro por esses bandidos que matam, dizendo: Deus amado, meta a mão, faça, Senhor, justiça. Tem um punhado de soldados armados a serviço da tua justiça. Se ele tiver que morrer agora, faz com que ele cruza com um desses policiais. Só isso. Por que não? A justiça de Deus é que é a justiça. A justiça de Deus é movida por algo que move o seu coração, que é justiça plena, absoluta. Oramos pelas pessoas que sofrem, oramos pelas pessoas oprimidas, oramos pelas pessoas doentes, oramos pelos encarcerados injustos, porque tem muita gente presa que não deveria estar preso. Oramos por ele. Mas quem está preso justamente, que fique lá até pagar a sua dívida com justiça. Não oro para Deus soltar pessoas que estão presas justamente. Não oro. Porque eu sou um agente, e você também é um agente, de parceria com Deus. Eu conheço o caráter de Deus. Deus quer agir. Deus quer agir na igreja, Deus quer agir na família, Deus quer agir na política, Deus quer agir. Agora, como que nós temos orado? Como que nós temos intercedido? Será que nós sabemos o que Deus quer fazer? Ou nós estamos romanticamente orando para os nossos próprios prazeres? Eu achei interessante hoje, eu recebi uma peça de algo que nós vamos construir lá no Bet Shalom, e a pessoa diz assim: ô pastor, foi bom ter cruzado com o senhor, ore por mim, viu, eu estou fazendo isso. Não é assim que funciona. Funciona assim. Não é ora por mim. Você até pode pôr o seu nome. Agora, a oração é feita quando há o meu coração ligado ao coração de Deus, para que alguma coisa seja feita com relação a isso. Se ele não estudou, ele não vai passar. Eu posso escabelar o cabelo diante do Senhor. Não tem isso. Eu oro antes do vestibular: Senhor, abençoa fulano pelo tanto que ele estudou. Se ele malandrou também, que ele leve pau, Senhor, para o próximo ano ele estudar melhor. Não tem esse negócio, irmãos. Deus é justo. Quando alguém lhe rouba, eu fui orar essa semana lá na loja de sapatos do Fernando, da Fátima e do Marcelo. Qual foi minha oração? Deus amado, são teus servos, trabalharam, colocaram aqui, o ladrão veio e roubou. O senhor sabe o que pode fazer com ele? Então faça, em nome de Jesus. Continuamos confiando no Senhor. Agora cuida dele para a gente, em nome de Jesus. Eu não sei quem é, talvez ele já foi morto de ontem para hoje, não sei. Mas essa é a minha oração. Porque é assim que nós devemos orar. Intercessor. Conversa com Deus sobre as intenções de Deus, e quando sentir que tem que ir embora, vai embora e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Então Deus vai agir. Coloque-se na brecha quando for chamado para fazer isso. Quando você sentir peso para orar por alguém, meta o joelho em terra e fica diante de Deus até você sentir que está na hora de ir embora. Quando você sentir, vai embora. E diga assim: já fiz o meu papel. Não fique com peso no coração. Porque tem gente: orei tanto, aconteceu. Mas se você orou tanto, descansa. Qual é a sua vontade que tem que ser feito? Ou é do Deus a quem você orou? É do Deus a quem eu orei. Então pronto, acabou. Orei.
Aconteceu. Contrário do que eu orei, qual o problema? Estava orando errado. É a dele. Não é para fazer Deus mudar de vontade, irmãos. É para dar a Deus exatamente o apoio que Ele quer, meu e seu, para um tempo aqui e agora. É isso que é oração. E quando você estiver bem afinado com Deus, você não vai errar nenhuma. Estude a vida de Jesus. Jesus nunca errou uma oração. Mandou o mar parar, o mar parou. Mandou o defunto levantar, ele levantou. Mandou o coxo andar, ele andou. Não errou uma. Nenhuma. Sabe o que é isso? Comunhão dele com o Pai. Eles estavam sincronizados. Sincronizados. Agora você vai dizer assim, mas é porque ele era Deus. Não. Porque Jesus Cristo estava o tempo todo na presença do Pai. Desde pequenininho. O que ele responde para a mãe? Estava fazendo os negócios, cuidando dos negócios do meu pai. Pronto. Desde pequenininho. Ele cuidava dos negócios do pai dele. Agora nós ficamos correndo atrás dos nossos negócios, dos negócios do mundo, e na hora que chega um momento espiritual, você está fora. Está fora. Por exemplo, você quer saber de uma coisa? Nós estamos aqui, e nessa conversa aqui, tem certeza, 90% já deu uma devagada por aí. No que deixou de fazer, no que ainda vai fazer, no amanhã, etc. Tem certeza. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos tão ligados aos negócios do Deus, mas muito mais aos nossos negócios. Quando lermos mais a sua palavra, quando tirarmos mais tempo para estarmos com Ele, quando corrermos menos para o que vai ficar aqui, e corrermos mais para o que vai durar, aí você vai estar de frente de dificuldades e vai orar exatamente o que vai acontecer. Só isso. Gaste mais tempo com Deus. Aí você vai saber o que orar e o que não orar. Você vai saber quando se colocar na brecha e quando sair dela. E quando se permanecer nela. Esse é um discernimento espiritual, irmãos, que não faz esse curso por online. E não é curso breve. Isso aqui é curso longo. Isto é vida com Deus. E não tem diploma, porque você nunca forma. Porque quando você achar que chegou, você ainda não chegou. Ainda tem muito que andar. Então, é dependência total, todos os dias, absoluto, diante do Senhor. Orar, irmãos, é um exercício. E quando nós oramos, as pessoas que oram sabem se você tem ou não vida de oração. Quando somos muito amigos, as nossas conversas são diferentes. Elas fluem. Quando não somos tão amigos, trava. Porque não tem a afinidade. É a mesma coisa com Deus. Se você leva uma vida com Deus de oração, você tem afinidade com Deus. Abraão tinha. Claro que ele, com todo respeito, me perdoe porque eu vou pedir de novo. Olha, só não me leve a mal. Você sabe tudo, é habilidade diante do Pai que ele sabia que era o Deus que poderia fazer alguma coisa. Então, irmãos, vamos continuar orando e buscando o Senhor. É um meio de graça a oração. É um meio de graça.
Deus deixou isso para nós usufruirmos da bondade dele todos os dias. Agora, não é um momento, não há nenhuma mágica, irmãos, nessa semana de oração. Não vale você vir aqui e passar o resto do ano sem orar, ou sem vir. Não é um talismã. Eu participei da semana de oração, então a minha vida vai, não preciso de orar mais. Esse é o grande problema nosso. Nós precisamos ter uma vida de oração. Quando eu li, era adolescente. Quando eu li a história de George Miller. Quando George Miller estava no orfanato, George Miller nunca pediu uma oferta a ninguém, irmãos. George Miller nunca disse para ninguém que estava faltando alguma coisa em algum dos seus orfanatos. George Miller nunca diz assim, mas está muito difícil lá. Nunca ele fez isso. George Miller só pedia a Deus as suas necessidades eram exclusivamente contadas para o Senhor. E quando eu li, lá, quase 50 anos atrás, que eu li sobre George Miller, que ele estava no orfanato, e a governanta chegou para ele e diz assim, olha, não tem pão e não tem leite. E a meninada já estava para tomar o café da manhã. Ele levanta e diz, Senhor, muito obrigado pelo pão e pelo leite que o Senhor nos está dando nesta manhã. O Senhor é o nosso provedor e não há outro para prover-nos as nossas necessidades. Sentou. Bateram na porta. Alguém disse, eu estava levando leite para a cidade, mas o carro quebrou e eu resolvi dar para o orfanato. E a mulherada, então, na cozinha, as irmãs da cozinheira, sabem o que é esquentar esse leite para a meninada. De novo bateu a porta. Olha, essa fornada de pão ficou um pouquinho mais moreninha e nós resolvemos trazer para cá, para vocês. Deus proveu. Então nós precisamos chegar a esse nível, irmãos. Deus quer que cheguemos a esse nível. Porque quando chegarmos a esse nível, nós vamos de fato participar com Deus daquilo que Ele está fazendo. O irmão André, portas abertas, atravessando o seu fusquinha, cheinho de Bíblia. O seu, como chama? Preposto. O que estava fazendo a viagem com ele. Quando foi atravessar a alfândega, eu não sei quantos de vocês já atravessaram de carro a alfândega. Um pneu fica lá, os pneus da frente fica dentro do país para onde você vai e o traseiro fica no seu. Para você responder àquele país, todos a respeito às leis do seu próprio país e daquele país. Então ele encosta o fusquinha, a frente está lá atrás, estava cheinho de Bíblia. E o país para onde eles estavam indo, a Bíblia é leitura perniciosa. O que ele faz? Senhor Deus, o Senhor que abriu os olhos aos cegos, fecha os olhos destes policiais, para que eles não vejam nenhuma Bíblia. O que aconteceu? Nenhuma Bíblia foi vista dentro do Fusca. O preposto tremia igual vara verde, porque ele estava aprendendo. Sabe onde está essa história? Não há portas fechadas, do irmão André. Pode ler lá, está lá a história. A do George Miller está na biografia do George Miller. Pode pegar lá e ler. Agora você fica pensando, será que são anjos
esses dois homens? Não. São tão homens quanto eu e vocês. Mas são homens que caminharam próximo ao Senhor. Não faz orações esporádicas, não leia a sua Bíblia quando a palavra do Senhor quando dá tempo, não vão atrás do Senhor só quando precisam dele, vive uma vida em comunhão com Deus. Oração, irmãos, é para pessoas assim. Porque senão você vai dar tiro com chumbo que você não conhece, só vai fazer barulho e não vai atingir alvo nenhum. Perder seu tempo e gastar munição. Deus diz assim, este povo acha que eu estou recebendo deles alguma coisa. Eles me adoram com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Sem vida com Deus. Sem vida com Deus. Precisa ser assim, irmãos. Oração não é um talismã evangélico. Muito embora algumas denominações fazem isso. Não é. Oração é falarmos com Deus, o Senhor do universo, que nos permite falarmos com Ele sobre as nossas insignificâncias. É isso que nós temos diante de Deus. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele usa pessoas, mas pessoas da sua intimidade. Em oração, em qualquer outra coisa. Então vamos aprender nessa semana. Pastor Alexandre e todas as pessoas que estão responsáveis, não é só nós dois estamos fazendo os estudos. Pastor Alexandre e os outros irmãos, nós estamos procurando trazer palavras da Bíblia para orientar-nos. Então vamos desenvolver as nossas vidas. Vamos buscar do Senhor para orarmos dignamente. Porque Deus quer intercessores. Deus procura alguém para se colocar na brecha. Pense vocês acham que não tinha sinagogas em Israel quando Deus precisou de alguém? Tinha, estava cheinho. Mas não tinham pessoas aptas. Até para discernir que Deus está se movendo. O que parece, irmãos, hoje, é que nós estamos vivendo para o aqui e agora, e que esse negócio de Jesus voltar é balela. Porque nós não nos preocupamos com isso. Não preocupamos com isso. Às vezes, Deus está querendo alguém para se colocar na brecha, porque Ele está para fazer algo extraordinário. Cadê? As igrejas estão cheias, nós estamos aqui, mas nós não estamos sincronizados com Deus para orarmos da maneira certa. Como oramos? Para Deus suprir as nossas necessidades? Casamento, carro, casa, namoro, vestibular, doença. Talvez nós nos giramos em torno disso. Deus quer fazer muito mais. Mas nós não conseguimos sair desse buraco, irmãos. Nós precisamos de discernimento do Senhor. E que nessa semana de oração a gente possa aprender isso. Oração é a minha comunhão com Deus. Eu uso essa palavra coloquial, que é muito antiga. É algo íntimo com Deus,
que você abre o seu coração e igualmente Deus faz com dele. E aí você torna com Deus único. O hino nós cantamos é isso. Até que só vejo o Senhor em mim. Aí quando isso acontecer, irmãos, aí nós vamos estar na presença do Senhor de verdade, fazendo diferença no nosso tempo. Só para terminar, lá em Caruaru tem um irmão chamado Benedito. Ele deve ter uns 90 anos hoje, 80 e qualquer coisa. Quando nós moramos lá em 88, ele ia para a praça pregar sobre o que o mundo se tornaria. E ele era presbiteriano, deixou da igreja, até porque a igreja presbiteriana ela não é flexível. Não é, ela quebra. Ele saiu, mas eu continuei tendo amizade com ele, porque ele era muito crente, é muito crente. E apesar de não entender o que ele estava falando, apesar de não poder alcançar o que ele estava falando, 88 eu estava com 5 anos de ministério, e não podia entender mesmo. Mas, irmãos, tudo quanto está acontecendo hoje, é exatamente o que ele falou há 30 anos atrás. E ele ainda está muito à nossa frente. Mas ele levanta 2 horas da manhã para orar. Tem vezes que ele vai para o monte, fica lá, pão e água, uma semana inteirinha. Ele é aposentado desde os 40 anos, ou 45. E ele se dedicou e ficou, nós chamamos de fanático. Globalização, ele pregou lá atrás. Essa imoralidade generalizada, institucionalizada, ele já pregava na porta do Banco do Brasil. Muitas vezes eu ia lá e estava lá pregando. Nunca senti vergonha dele, sempre fui lá e o cumprimentava. No ônibus, muitas vezes eu tomava o ônibus e ele estava lá dentro do ônibus pregando. Então, às vezes, o que nós precisamos é mais gente desse jeito. Não para falar sobre o que está acontecendo, porque a gente está cansado de saber, mas para orar. Para que Deus, se quiser fazer como Sodoma e Gomorra, eu acho que está passando a hora. Mas como o Fernando disse, a igreja é o sal e a luz. Ainda Deus não fez, porque tem mais de 10. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo que preserva este mundo e que dá direção. Não fez ainda por causa disso, pode ter certeza. Por sua e por minha causa.